Bom, meus queridos, espero que vocês estejam bem, de saúde. Apesar da quarentena, nós vamos retomar as atividades relacionadas ao nosso curso de Física e nós vamos retomar de um ponto lá do começo do ano, que a gente fez uma recuperação intensiva. Eu preciso passar algumas ferramentas da matemática para a gente conseguir dar prosseguimento ao curso. Sem essas ferramentas, a gente não consegue desenvolver um bom trabalho. Então, nós vamos começar retomando as nossas aulas com a regra de sinais. Então, gente, na regra de sinais, nós comentamos que existem dois tipos de regras. A primeira regra seria a regra da soma e subtração e a segunda regra da multiplicação e divisão. Então vamos à primeira regra. Na regra da soma e subtração, nós temos as seguintes situações. Quando nós temos sinais iguais, nós somamos os números e conservamos o sinal. Para sinais diferentes, subtraímos os números e conservamos o sinal do maior. Já na segunda regra, da multiplicação e divisão, nós temos a seguinte situação. Sinais iguais sempre será positivo e sinais diferentes sempre será negativo. Existem várias formas de você apresentar estas regras, mas eu acho que isso é uma forma bastante simplificada e eficiente para que a gente consiga desenvolver os nossos trabalhos. Bem, então nós, exemplificando a primeira regra da soma e da subtração, nós temos a seguinte situação. A primeira conta, 2 mais 3, obviamente, é 5. Porém, é importante lembrar que mais 2 mais 3 é igual a mais 5. Por quê? Na regra da soma e subtração, sinais iguais somam os números e conservam o sinal de mais. Mas é importante lembrar que tanto mais 5 ou simplesmente 5 é a mesma coisa. Por quê? Todo número que é isolado de sinal, na realidade, ele é positivo. No exemplo de baixo, nós temos mais 2 menos 3, sinais diferentes, subtrai os números. 3 menos 2 dá 1. E conserva o sinal do maior. Então, o número 3 é maior e o sinal dele é negativo. Portanto, você irá conservar o sinal de menos. No outro exemplo, menos 2 mais 3, nós temos sinais diferentes. Subtrai os números. 3 menos 2 dá 1 e conserva o sinal do maior. O maior número é o número 3 e o sinal do número 3 é o mais. Portanto, o que você irá conservar é o sinal de mais. E finalmente o exemplo de baixo, nós temos menos 2, menos 3. Sinais iguais. Portanto, você irá somar os números, 2 mais 3, 5, e conservar o sinal de menos, menos 5. Já na segunda regra da multiplicação e divisão, nós temos as seguintes situações. 2 vezes 3, naturalmente, é 6. Na conta seguinte, nós temos mais 2 vezes mais 3, igual a mais 6. Por que mais? Sinais iguais sempre será positivo na regra da multiplicação e
divisão. Na outra conta, mais 2 vezes menos 3 é igual a menos 6. Sinais diferentes sempre será negativo. Seguindo, menos 2 vezes mais 3, sinais diferentes sempre será negativo. E finalmente, menos 2 vezes menos 3 igual a mais 6. Porque sinais iguais sempre será positivo. O que? Na matemática, existem formas diferentes de se escrever para expressar a mesma operação matemática. Então, vocês já devem ter visto que o ponto, ele representa o sinal de vezes. Então, nesse caso, menos 2 ponto menos 3 é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 3. Então, nós entramos na regra da multiplicação e divisão. Sinais iguais sempre positivo. 2 vezes 3, 6. E a fração? A fração nada mais é do que uma divisão. Então, menos 4 sobre 2 é a mesma coisa que escrever menos 4 dividido por mais 2. De onde apareceu esse sinal de mais? Lembram que todo número isolado, na realidade, ele tem o sinal de mais. Então, menos 4 dividido por mais 2, regra da multiplicação e divisão, menos sinais diferentes, sempre negativo, 4 dividido por 2 é igual a 2.